Seleção às cegas. Já ouviu falar? É um processo seletivo diferente daquele padrão. Nesse processo, o empregador não sabe qual a sua cor, de onde você veio, se você é homem, se você é mulher. Funciona assim: a pessoa cadastra o currículo normalmente em um banco de dados com todas as informações. Bom, então agora eu vou cadastrar o meu currículo em um desses bancos de dados para fazer uma seleção às cegas. O processo inicial ele é bem padrão. Então aqui eu preencho com o meu nome completo. Opa! Aqui tem um campo para data de nascimento, para gênero, para o país, para estado e depois uma série de outros questionamentos como faculdade, experiência, onde trabalhou. Mas a maior parte das informações que estão aqui não chegam para o empregador em um primeiro momento. Eu recebo relatórios do RH. Depois que os candidatos se inscrevem, eles me mandam um relatório. E daí eu recebo o relatório assim. Não vem o nome da pessoa, vem só as iniciais. Eu não tenho acesso ao endereço, não tenho telefone, não tenho e-mail, não tenho nada. O sistema ainda oculta idade, se a pessoa tem filhos e o estado civil. O modelo de contratação é usado na empresa que o Vitor trabalha há 1 ano e 3 meses. O resultado é animador. No último período de pouco mais de 1 ano para cá, cerca de 60% das vagas que a gente contratou aqui na Artplan foram via seleção às cegas. E desses 60%, 86% diz respeito a minorias. Esse grupo minoritário que ela diz são mulheres, negros, LGBTs e pessoas com deficiência. Segundo um estudo da consultoria McKinsey, empresas que têm um ambiente de trabalho mais diversificado têm 50% menos conflitos internos e os resultados melhoram em 60%. A Camila veio do Espírito Santo para São Paulo e ela só conseguiu um emprego por aqui depois de participar de uma seleção às cegas. É difícil a gente conseguir se inserir sem ter um conhecido, alguém que indique. E vindo de fora, com todas as minhas experiências sendo de fora e não ter feito uma universidade aqui, era mais difícil conseguir um emprego. Nesta outra empresa, o processo às cegas tem uma etapa a mais. Uma entrevista por vídeo, na qual o entrevistado não pode ser visto. O que importa na realidade hoje aqui dentro da empresa é o que o profissional tem para agregar, o conhecimento que ele tem e não se ele, não a cor dele ou o gênero, e sim a competência que ele tem. É diferente, Juliana, mas no mínimo, Juliene, no mínimo é uma contratação justa. Sim, porque a ideia dessas empresas, além, claro, de promover a diversidade, que é hoje uma expectativa imensa das grandes empresas de trazer para o seu ambiente de trabalho pessoas de diferentes características, de diferentes locais. Além disso, você realmente promove aquilo que interessa, que é a capacidade mesmo, o conhecimento, a capacidade técnica, os aspectos de comportamento, que é o que vai agregar o valor para a empresa, né? Um profissional que hoje tem uma cor de pele diferente ou que tem, a gente sempre ouve uma pergunta, eu tenho mais de 50 anos, né? Muitas vezes isso não é relevante na hora do profissional entregar o trabalho, desde que ele esteja capacidade e tenha conhecimento para fazer aquilo. Então, essa questão do recrutamento às cegas realmente privilegia esse tipo de ação que tem tudo a ver com diversidade e a gente tem falado bastante sobre esse assunto. Em toda entrevista, né, Laura, você tem que vender o seu peixe. Eu ia falar como se destacar, né? Como se faz para se destacar. E você não está no meio. vendendo o seu peixe ali pro empregador. Mas aí que tá, né? Acho que aí é uma coisa bem legal do recrutamento às cegas, porque o que você precisa fazer é realmente provar que você conhece do assunto, que você sabe fazer aquele trabalho. Porque muitas vezes o profissional acha, eu não conheço, eu não sei muito bem, mas eu vou lá, eu tenho uma boa lábia, eu convenço o recrutador. Sim. Fora que você fica muito sujeito a uma avaliação pessoal. O recrutador tem lá as suas crenças, tem lá a maneira que ele se relaciona naquele processo. Então, isso tudo é tirado, é uma tecnologia envolvida no recrutamento às cegas, ou seja, muito dessa primeira triagem quem faz é um software de tecnologia que vai oportunizar que entre num processo seletivo apenas aqueles profissionais devidamente capacitados. E realmente você perde um pouco a possibilidade de convencer alguém de algo que você não sabe fazer. E como se destacar, então? Joel, eu vou ser repetitiva, eu vou falar de novo. Capacitação, conhecimento técnico, as mesmas coisas, né? Acho que a gente precisa entender nesse aspecto que você
estar preparado, estar capacitado, mostrar a sua experiência, descrever de forma correta o que você realmente contribuiu na sua vida profissional com as outras empresas que você trabalhou, é o que vai fazer você se destacar. Você segue depois do nosso jornal, junto com a Juliane Salvar? Salvar? Depois que acabar o Bora São Paulo, a gente segue, tá? Você corre lá pro Twitter, no Band Jornalismo, Twitter não, no YouTube, no Band Jornalismo, no Twitter a gente também tá por lá, mas no YouTube, ao vivo, eu fico mais um tempinho com a Juliane respondendo a pergunta de vocês. E aí você participa, tá? Corre lá pro YouTube. Agora, eu queria falar rapidinho, que a gente já tem que encerrar. Falando disso, de experiência, a parte de idade conta a favor, então, né? Porque quanto mais idade você tem, na teoria você deveria ter mais experiência. Sem dúvida, conta a favor e exclui aquela possibilidade de não me contrataram porque eu sou mais velha, não me contrataram porque eu tenho 2 filhos ou meu filho é recém-nascido. A gente exclui isso e que vale realmente a experiência. E no caso de quem é mais velho, se já realmente trabalhou bastante e adquiriu bastante experiência, isso conta a favor.